Boa noite para o pessoal que já está nos assistindo, participando deste momento de estudo bíblico. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 do livro de Eclesiastes, continuar o estudo que temos feito. Já temos aprendido muitas coisas com este livro, muitos ensinamentos. Talvez agora vocês tenham a participação de alguns cachorros aqui da vizinhança, estão latindo bastante. Mas então, no capítulo 5, só para a gente retomar um pouquinho, o capítulo 5, ele falou sobre os votos de nós para Deus, nosso relacionamento com Deus, e depois ele retoma ainda no mesmo capítulo o relacionamento do ser humano com o trabalho, então essa questão do ser humano com a sua produtividade, e ainda traz o trabalho como bênção de Deus. Já no capítulo 6 é uma continuação, e eu passo a ler então este capítulo para nós, e a gente vai conversar sobre ele então. Há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo o que sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para um estranho. Também isso é vaidade e grande mal. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até uma idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele, pois o aborto vem ao mundo para nada e desaparece na calada da noite, e as trevas encobrem o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, porém tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não desfrutasse do bem. Por acaso, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do ser humano é para a sua boca. Contudo, o seu apetite nunca se satisfaz. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe como sobreviver? Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Tudo que agora existe já recebeu um nome há muito tempo, e sabe-se o que é o ser humano, e que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Quando aumentam as palavras, aumenta a vaidade. Qual o proveito que se tem disso? Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra? Quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? Então, até aqui a leitura do nosso estudo. Boa noite para o pessoal que chegou aqui. Rosângela. Então, é o capítulo 6. E esse capítulo nós podemos dividir ele também em 3 partes que eu quero trabalhar com vocês. Que a primeira parte é: se tudo é passageiro, vale a pena viver? Versículo 1 até o 6 vai tratar sobre isso. Esse sentido de se vale de fato a pena viver. A segunda parte trará, então, o ser humano é insaciável, versículo 7 a 9. E a terceira parte, quem sabe o que é bom para o homem, do versículo 10 ao 12. Confesso que quando eu li esse texto, percebi que ele não traz uma boa perspectiva, né? O último texto da semana passada, nós tivemos uma abordagem um pouco diferente e trouxe algo como bênção, como um alívio pra gente no final do capítulo. Já o capítulo 6, ele parece ser um pouco pessimista, negativo. Mas eu quero trazer alguns textos que vão nos impulsionar e vão mostrar como podemos trabalhar essas questões da nossa vida e o que de fato o autor estava percebendo. Algumas coisas ele já vem trabalhando ao longo do livro, e isso a gente pode perceber sobre essa questão de debaixo do sol. Quero retomar a leitura então dos versículos 1 a 6, nós vamos trabalhar esse primeiro bloco. Se tudo é passageiro, vale a pena viver? Essa é a pergunta que nós queremos responder a partir dos textos. Então eu retomo do versículo 1 ao 6.
ao mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo o que sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para um estranho. Também isto é vaidade e grande mal. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até uma idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois o aborto vem ao mundo para nada e desaparece na calada da noite, e as trevas encobrem seu nome. Não viu o sol, nada conhece, porém tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas nada desfrutasse do bem, por acaso não vão todos para o mesmo lugar? Então até aqui o primeiro bloco. Boa noite para o Vanderlei Barbosa, que está nos assistindo, participando deste estudo bíblico online. Muito bem. Aqui o autor começa com essa percepção que ele viu debaixo do sol. E essa expressão, nós já trouxemos no estudo, ela aparece cerca de 27 vezes aqui no livro de Eclesiastes. Quando o autor fala que ele viu debaixo do sol, há um contraponto com o que está acima. Então quer dizer que o nosso sofrimento, e isso que o autor percebe, tem um limite, não transpõe a vida aqui na Terra. Quer dizer que esses sofrimentos e essas injustiças que o autor percebe, elas vão acontecer aqui, mas não acontecem além, ou seja, no céu. Boa noite para quem está chegando, Alberto, Vera, Milton, Elmir. Que bom que vocês chegaram, nós acabamos de fazer a leitura, então Eclesiastes 6, para vocês conseguirem acompanhar, Jaqueline também. Boa noite, Jaqueline. Então, quando o autor fala debaixo do céu, ele está querendo colocar um limite no sofrimento. Esse sofrimento ele não vai transpor onde está Deus, que no entendimento do autor, Deus se encontra no céu. Então, para a gente, lógico, Deus ele habita, não está preso ao céu, não está preso a templos, mas quando ele fala dessa forma, quer dizer que esse sofrimento ele se limita à nossa vida aqui na Terra, não à nossa vida com Deus após a morte. Então é isso. E isso também serve como um consolo e um impulso para a gente, de perceber que o sofrimento ele não vai além. Essas injustiças elas não vão além. O sofrimento, então, que o autor coloca, é não conseguir desfrutar de tudo que Deus dá. Não conseguir perceber, não conseguir explorar. Então é como se tentar conseguir desfrutar, mas não conseguir e chegar numa frustração no final da vida. Há um contraste muito grande aqui sobre o versículo 5, o capítulo 5, dos versículos 18 a 20. Então, o capítulo 5, ele termina dizendo assim: Eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o trabalho, com o que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias de sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a porção. Quanto aquele a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Porque não ficará pensando muito nos dias de sua vida, pois Deus lhe encheu o coração com alegria. Então existe esse grande contraste entre aquilo que ele encerra o capítulo 5, então começa o capítulo 6, falando desse sofrimento, dessa angústia de não conseguir desfrutar, então, daquilo que Deus deu, das bênçãos do trabalho. No capítulo 6, o autor não olha tanto para Deus como provedor, então Deus é deixado um pouco de lado, e o foco está na injustiça sofrida pelo ser humano. Aqui a gente também já trabalhou várias vezes de que as coisas boas, elas nem sempre acontecem só para pessoas boas. Mas às vezes pessoas boas sofrem coisas ruins e pessoas ruins sofrem coisas boas. Também a pergunta é quem são bons e quem são maus, né? Poderíamos questionar isso na nossa concepção, né? Mas então o autor ele tira um pouquinho Deus do foco
de ser então o provedor que dá as bênçãos do trabalho para que o homem possa desfrutar, e então ele se coloca um pouquinho no papel daquele que desfruta e procura isso sozinho. E interessante é que ele vai trazer a figura da sepultura para o texto, para o livro de Eclesiastes. E essa sepultura, ela demonstra a fragilidade da nossa vida, da vida do ser humano. E é uma fragilidade em contraste com a bênção. Porque quando o autor está falando de sepultura, ele está falando que o ser humano vai morrer. E quando ele está falando de bênção, ele está falando de quanto tempo se vive e de quantos filhos se tem. Precisamos lembrar que no texto bíblico, principalmente no Antigo Testamento, quanto mais filhos se tinha, mais abençoado então se era. Então, o sinal de bênção estava nos filhos e na idade e naquilo que então o ser humano tinha para demonstrar. Essa era a presença de Deus na vida. Temos os exemplos dos patriarcas que viveram muitos anos e tiveram seus filhos e na velhice puderam ser esse exemplo de bênção. Essa bênção, então, ela chega na velhice com os filhos e ela pode, o que o autor de Eclesiastes quer nos mostrar, que essa velhice, ela pode, e esse sinal de bênção, pode se transformar em uma maldição, em algo desgostoso. Quando, então, há uma insatisfação ao final da vida. Quando se chega no final da vida e se percebe, poxa, não vivi da forma que eu gostaria, não cumpri com o meu legado aqui, tenho muitos arrependimentos. Então, não se vive uma satisfação, um olhar para trás como um olhar de bênção, um olhar de gratidão, mas sim de gratidão. E essa é uma forma, então, como leva o ser humano a uma sepultura esquecida. Quando o autor coloca dessa forma a palavra sepultura, pode ser visto da forma como um morrer sem uma sepultura. Não no sentido de que a pessoa não fosse enterrada, mas que a sua memória fosse esquecida, como que o seu legado fosse deixado para trás, mesmo que essa pessoa então ainda tivesse muitos filhos ou tivesse espaço social. Mas ter uma sepultura esquecida é uma pessoa que viveu só para si, mesmo tendo muitos filhos, e morreu sozinha. E a partir daí, então, ela tem no fim da vida um desprezo, sem luto. Esse é um aspecto que eu quero trazer desse texto. Na verdade, quero trazer dois aspectos quando se compara a vida e o final da vida com o aborto. Primeiro, eu quero falar sobre a nossa relação com o outro. E esse viver não só para si mesmo, o autor nos chama para refletir sobre isso. Não viver só para si, mas também viver para o outro e para que possamos ter uma vida plena, uma vida compartilhada. Para o autor, quando se chega ao fim da vida e não há gratidão, há uma insatisfação, um medo, uma ingratidão, então se mostra uma falta de propósito, uma falta de compartilhar a vida. O autor questiona essa questão de que muitos filhos, eles não te levam então a uma vida que talvez não morrer tranquilo. Mas então o que você tem feito na vida para que não se chegue lá no final com uma ingratidão? Por isso, de uma maneira dura, o autor fala, é melhor não ter nascido ou ser um aborto do que nascer. Isso é um pouco pesado para a gente falar dessa forma. Mas eu quero trazer então um aspecto do relacionamento com outros, legados que deixamos quando morremos, a partir de um texto, de um ensaio que C.S. Lewis escreve no livro Quatro Amores, e ele fala sobre a amizade, as marcas das amizades. C.S. Lewis ele participava de um grupo de 3 amigos, ele é o autor do Senhor dos Anéis, Tolkien, e Charles Williams. Charles Williams ele morreu após a Segunda Guerra Mundial.
E depois disso, então, C.S. Lewis escreveu algo que eu achei muito interessante e eu quero compartilhar com vocês. Em cada um dos meus amigos há um pouco apenas do outro. Há algo que apenas o outro pode fazer surgir plenamente. Sozinho, não sou grande o bastante para convidar o homem a trazer este algo à tona. Preciso de outras luzes que não a minha para revelar todas as facetas. Agora que Charles Williams está morto, jamais tornarei a ver a reação de Tolkien ante a piada específica que Charles fazia. Em vez de ter mais de Ronald William, tendo mais para mim, agora que Charles se foi, tenho pouco de Roland. Neste aspecto, a amizade exibe uma gloriosa proximidade por semelhança com o próprio céu, onde a multidão de abençoados que homens, por alguma conta, aumentam e desfrutam de cada um de nós, a partir daquilo que Deus tem dado. Para cada alma, o fato de que vê-lo à sua própria maneira, sem dúvida, serve para comunicar uma visão única para todos nós. Este é o que diz o autor sobre o que se esperava de C.S. Lewis. Então, quando nós convivemos uns com os outros, nós trazemos à tona coisas que cada um tem de particular. E essa é a importância do relacionamento que o autor traz. O viver, então, e deixar suas marcas para que não tenha uma sepultura esquecida, uma sepultura vazia, deixada ao relento, porque se viveu uma vida compartilhada, uma vida que trouxe sentido em coletividade. Quando C.S. Lewis escreve sobre isso, ele pensa então que depois que seu amigo faleceu, então ele teria outro amigo só para si. Mas na realidade ele perdeu um pouco do seu amigo com a morte do outro amigo. Porque há coisas que poucas pessoas despertam em nós. E assim, nesse relacionamento, nós também nos descobrimos. Coisas que nós não sabemos e a partir disso, então, pessoas podem perceber na convivência. O autor nos atenta para viver uma vida rodeada de pessoas, uma vida que é melhor viver com o outro do que viver para si, ou viver apenas para o trabalho, porque mesmo que você desfrute muito, traga muitos bens, ao final da vida pode-se viver 2 vezes 1000 anos, mas então o autor coloca como se o aborto fosse mais válido. Boa noite, Carmen, que está chegando. Outro aspecto que o autor nos faz refletir é sobre melhor não ter nascido do que nascer. Daí não seria no sentido de uma vida sozinha, de não ter desfrutado das amizades, não ter compartilhado a vida com outras pessoas, mas sim o sofrimento. O sofrimento, ele faz parte da vida do cristão. Isso é fato. E também, ao longo da vida, grandes líderes sofreram. Jeremias diz, maldito o dia em que nasci. Jó também amaldiçoa o seu dia do nascimento. Isso se dá pelos sofrimentos que enfrentaram. Então, na linguagem desses autores, eles colocam como, para que nascer se vou sofrer? Quero aprofundar essa reflexão lendo o texto de Jó, capítulo 3, dos versículos 11 a 16, para nós pensarmos um pouquinho sobre o que realmente vale a pena. Jó, capítulo 3, versículo 11 a 16, irei ler. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre da minha mãe? Porque houve um colo que me acolhesse e seios que me amamentassem? Porque agora eu repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso. Como os reis e conselheiros da terra que construíram para si mausoléus, como os príncipes que tinham ouro e se fecharam em suas casas para com ele, ou a prata deixados lá, ou como o aborto oculto, que não existiria como criança, que nunca viria à luz. O texto de Jó tem muita relação com o que o autor de Eclesiastes coloca.
Jó, ele teve então todas as riquezas que o autor fala, teve uma família, teve saúde e foi abençoado por Deus. Ele tinha a presença de Deus em sua vida. Mesmo assim, ele sofreu, passou por sofrimentos. E a partir disso, ele questiona: por que não morri ao nascer? De que me valeu a pena viver até aqui se é para sofrer dessa maneira? Lógico que, se nós continuarmos a ler o livro de Jó, nós vamos perceber que ele tem um diálogo com Deus e ele coloca esses questionamentos diante de Deus, para que então Deus traga essas respostas. E Jó vai chegar à seguinte conclusão, de que vale a pena viver, sim, apesar do sofrimento. E especialmente ele vai chegar à conclusão de quem somos nós, seres humanos, para questionar o agir de Deus, para questionar o que Deus permite e o que Deus não permite que aconteça. No diálogo, então, de Deus com Jó, Jó percebe quem ele é e quão grande é o seu Deus. No Novo Testamento, então, nós temos Cristo, que nos mostra e nos ensina que toda vida vale a pena ser vivida. Não existe vida que não deveria existir ou vida que deva ser encerrada. Não importa o sofrimento que se esteja passando. A partir do Evangelho, nós não podemos dizer que é melhor não ter nascido ou era melhor ser um aborto do que estar vivo, do que passar pela situação. Porque Cristo, ele passou pelo sofrimento. Ele enfrentou a dor, ele enfrentou a angústia, ele enfrentou a humilhação. Por isso, nós não podemos dizer que o nosso sofrimento é tão grande que não vale a pena ser vivido. Em contraste com isso, Cristo nos mostra o valor da vida e que sim, toda vida vale a pena ser vivida, toda vida merece ser vivida, independente do que se passa, independente das angústias e sofrimentos que venhamos a enfrentar ao longo da vida. E Cristo também nos ensina que viver uma vida plena, em abundância, é uma vida com Ele, vivendo com Ele. Aqui no livro de Eclesiastes, o autor coloca, então, mais o viver para o trabalho, a conquista de bens, a conquista do prazer a partir daquilo que se faz com as mãos. Mas então aqui no Evangelho a gente tem esse olhar para uma vida a partir do que Cristo nos oferece, que é a vida plena. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre essa questão, é uma questão um pouco delicada de se trabalhar, mas e pesada para nós, a questão do aborto, a questão das vidas que valem a pena ser vividas. Se ficou alguma dúvida, coloquem aí nos comentários para que a gente possa esclarecer e aprofundar a discussão. Quero passar para o segundo tópico, então, do nosso texto, que é dos versículos 7 a 9. O ser humano é insaciável. Então, dos versículos 7 a 9, eu vou reler para que a gente tenha ele bem fresquinho em nossa mente. 7 a 9. Todo o trabalho do ser humano é para a sua boca, contudo, o seu apetite nunca se satisfaz. Pois uma vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe como sobreviver. Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Então, até aqui o texto desse segundo tópico. O ser humano é insaciável. Então, o autor, depois de refletir sobre os sofrimentos e as injustiças, ele traz esse tema. Que nós podemos olhar, então, para o trabalho como se o homem trabalhasse apenas para sustentar, então, a sua boca, para sustentar a sua fome. Mas aqui boca, ela não está só para o alimento, mas também tem o sentido de tudo aquilo que a gente quer satisfazer, tudo aquilo que quer ser, temos desejos ou insaciáveis. Então, ela é uma figura de linguagem para dizer dos desejos do ser humano. Aquilo que o ser humano gostaria de ter e ele trabalha para conquistar. Acontece que esses desejos, eles nunca terminam. E viver para satisfazer os nossos desejos, a nossa fome, eu poderia dizer assim,
pode ser fome de muitas coisas, é inútil, porque a gente nunca vai saciá-la. Então, seria trabalhar para si mesmo. A questão dos primeiros versículos, ela já nos ajuda na reflexão do viver para si mesmo e como isso torna um morrer infeliz, um morrer sozinho. Viver para si mesmo é um morrer sozinho. E o viver e o trabalhar só para si, então ele se torna um ciclo que nunca tem fim e também não vemos como uma atitude muito nobre, pois essa atitude ela é algo para si próprio e não é o viver em comunidade, em sociedade, que você enxerga o outro, então que você vai poder ajudar com que o outro descubra as suas potencialidades e vai enxergar também Cristo no outro e ser Cristo para outra pessoa. Esse trabalhar então e satisfazer os seus desejos torna-se algo inútil. Tanto o rico quanto o pobre, nos versículos, eles são comparados em pé de igualdade. O autor de Eclesiastes ele tem esse aspecto bem presente nos seus textos de sempre colocar nivelar e colocar um pé de igualdade. O empregado, o patrão e o rico e o pobre, mostrando que eles sempre terão o mesmo destino, não importa como viveram aqui, mas eles vão terminar da mesma forma, no sentido de que eles terão o mesmo destino no final da vida. Então ele busca essa igualdade entre as pessoas e mostra que, afinal de contas, não existe vantagem. Essa questão de ter ou não ter vantagem para o autor é inútil. A Mara pergunta se os patriarcas viveram tantos anos ou isso é simbólico. A questão dos anos na Bíblia, ela traz um aspecto simbólico também, mas ela também nos traz um aspecto de poder observar, naquela época, a gente não sabe ao certo porque a contagem dos anos ela não é a mesma que a nossa. Então a gente não pode dizer quantos anos, mas de fato eles viveram sim muitos anos e eles trazem o aspecto da velhice como algo de bênção e também temos a contraponto disso reis muito jovens que começaram a governar quando crianças. Então de fato existe uma diferença na contagem dos anos comparado com a nossa, não é o mesmo calendário, não é a mesma forma que se compara os anos. Mas eles têm sim muitos anos de vida. Abraão ele é conhecido por ser um pai na velhice, Sara também. Então traz o aspecto simbólico, mas também tem a questão dos anos, de ter muitos anos de vida sim. Então, segundo bloco trabalha essa questão de ser insaciável e sempre buscar o desejo, saciar os nossos desejos. O terceiro bloco vai trazer o aspecto de quem é o ser humano. Quem sabe se o homem é bom e o que é o bom para o homem. Então é o versículo 10 ao versículo 12. Vou retomar a leitura para a gente refrescar quais são então os versículos. Tudo que agora existe já recebeu um nome há muito tempo. E sabe-se o que é o ser humano e que não pode enfrentar quem é maior do que ele. Quando aumentam as palavras, aumenta a vaidade. Qual é o proveito que se tem disso? Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra? Quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol, depois que ela morrer? Então, o autor se pergunta, quem sabe o que é bom para o ser humano e o que de fato acontece? Esses versículos eles apontam para quem é o ser humano e quem é Deus. Quem é o conhecido e quem é o que conhece. Quando o autor fala dessa forma, ele está falando o conhecido. Somos nós, seres humanos. Deus nos conhece, Deus é o que conhece e nós somos o conhecido. Não há aspecto em nós que Deus não conheça. Deus nos conhece melhor que nós mesmos. Então,
Tudo, porque Ele é o nosso Criador. Então, tudo que fazemos, tudo que pensamos, tem o conhecimento de Deus. Deus sabe e Ele nos conhece perfeitamente. Em contraponto a isso, Ele é o que conhece e se deixa em parte conhecer. Nós não conhecemos Deus plenamente. E Ele é o forte, é aquele que tem a fonte de todo o poder. Mas o ser humano é então, em contraponto disso, o fraco, aquele que não consegue fazer todas as coisas, e Deus se revela à medida da qual Ele acha importante que o ser humano conheça. Deus nos conhece por inteiro e nós conhecemos Deus em partes, aquilo que Ele permite. Quando o autor faz essa referência, então, com o nome de tudo que já existe, aquilo que já existe já recebeu um nome, é importante a gente perceber a importância do nome para o texto bíblico. O nome aqui ele não quer trazer só uma etiqueta, um rótulo, mas quer trazer também uma personalidade, um caráter. É entender-se, quando falamos de nome, é entender-se num plano muito maior do que a nossa vida. É entender-se em algo muito mais completo do que o que nós fazemos ou buscamos aqui. É submeter-se a Deus, ao Deus que pode todas as coisas. O nome de Deus, então, poderíamos perguntar: quem tem nome e quem não tem nome? Na criação, Deus ele vai dando nome para todas as coisas. E ao dar nome, então, Ele também permite que o ser humano possa dar nomes às coisas. Quando o ser humano dá nome, ele se torna, então, aquele que tem atividade criativa como Deus. Porém, Deus não se permite dar nome. E é fundamental entendermos isso para a compreensão judaica, porque quando nós damos nome para algo, aquilo está sob o nosso domínio. Isso na compreensão judaica. Deus não se permite dar nome e Ele é conhecido pelos seus atributos, aquilo que Ele faz, porque nós não podemos dominar a Deus. Ele então é aquele que cria e se revela e nós o conhecemos e chamamos Ele a partir daquilo que Ele revela, não daquilo que nós podemos dizer dele. Ele não se permite prender numa caixinha, poderíamos dizer assim. Deus, então, se expressa para nós e a partir disso nós conhecemos. Quero trazer como reflexão, a partir daquilo que nós vimos neste estudo, Mateus 6, como uma resposta, talvez, para esse texto de Eclesiastes, que não parece ser algo tão motivador, que nos impulsione, que nos anime, mas é algo bem realista, que nos questiona. E o Evangelho ele responde aquilo que o autor de Eclesiastes pergunta e fala. Quero ler Mateus 6, do capítulo 19 a 34. Vocês podem marcar esse capítulo 6 de Mateus como uma resposta a Eclesiastes 6. A Jaqueline comenta aqui: não conhecemos Deus em plenitude, mas aquilo que vamos conhecendo dele é tão tremendo e maravilhoso, dá o desejo de ter cada dia mais intimidade com ele. À medida que nós nos relacionamos com Deus, vamos conhecendo ele, e é isso daí, Jaqueline, que faz com que a gente cresça na nossa espiritualidade. Quanto mais nos relacionamos, mais ele se revela para nós. E a palavra de Deus, a cada vez que nós lemos, estudamos, ela traz um aspecto diferente, um aspecto novo, que faz com que cresçamos na nossa fé e nos tornemos mais próximos de Deus e daquilo que Ele deseja para a nossa vida. Então, Mateus 6, dos versículos 19 a 34, como uma resposta para o nosso texto de hoje. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam.
porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são lâmpada para o corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá dedicar-se a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Esta passagem de Mateus, ela vem como uma grande resposta para o nosso texto e todos os questionamentos que ele nos traz. Primeiro, dizendo que toda a nossa atenção, nossas energias, a nossa vida não deve estar em acumular as riquezas no nosso trabalho, em satisfazer os nossos desejos, nessa preocupação de saciar a fome, de preocupação do que vestir, do que comer, onde morar, porque são preocupações passageiras, usando a linguagem de Eclesiastes, e não demonstram o cuidado, a saber-se cuidado por Deus. Deus é aquele que cuida, então, mais do ser humano do que ele cuida das aves do céu. Lógico que não é um convite a não trabalhar, um convite a não buscar bens ou coisas assim, mas é um convite a confiar no Senhor e não colocar essa busca desenfreada pelo poder, pelos bens, por se satisfazer em primeiro lugar. Porque isso então vai resultar em uma vida cheia de sofrimentos e um morrer sozinho, como o autor coloca. E ele também nos mostra um olhar para Deus e deixar a ansiedade, todos os medos diante do Senhor. Até mesmo as tristezas que enfrentamos, colocadas diante de Deus. Jó, ele sofreu, de fato, bem aquilo que o autor de Eclesiastes coloca, mas ele não deixou de buscar Deus, ele não deixou de questionar o Senhor. E nesse questionar, nesse colocar diante de Deus, então ele recebeu suas respostas e o seu amparo para continuar. E a partir disso, então, ele teve uma mudança na sua vida e conseguiu retomar aquilo que estava vivendo e conseguiu receber também o cuidado do Senhor, apesar do sofrimento. Então, o sofrimento não foi limitador que disse a tua vida não vale mais a pena ser vivida. O Marco está nos assistindo. Boa noite a todos os irmãos. Abençoado especial. A pastora Sara. Obrigada, Marco.
Pessoal, quero ouvir também os comentários de vocês. Este é o texto, então, do nosso estudo de hoje. Texto que nos traz uma reflexão um pouquinho mais profunda, um pouco mais, talvez, dura, mas o Senhor nos convida a confiar nele. Apesar do sofrimento, ele nos mostra que a vida vale a pena ser vivida. Que então, diante de todas as dificuldades, a gente pode olhar para ele e descansar, como Mateus nos convida. Descansar e lançar todas as preocupações diante do Senhor. O texto de Mateus também nos mostra que não conseguimos servir a Deus e servir, então, as riquezas, a essa busca desenfreada que o autor de Eclesiastes fala para conquistar e tentar saciar a fome. Nosso convite é para saciar o nosso coração com a palavra do Senhor. Isso sim, podemos buscar sempre mais, sempre mais. Então, se não tivermos mais nenhum comentário, nenhuma pergunta, nós iremos encerrar nosso estudo nesta noite. Temos mais alguém que gostaria de colocar algum comentário? Semana que vem, então, nós vamos continuar o estudo de Eclesiastes, partindo para o capítulo 7. Muito bem. Agradecemos a participação de vocês. Que Deus nos abençoe no estudo desse livro. Que a cada dia, a cada estudo nos possibilita entender um pouco mais da vontade de Deus para a nossa vida, um pouco mais do que o Senhor tem para nós e os desafios que enfrentamos ao longo da caminhada. A Mara comenta, como disse Jó, nu saí do ventre da minha mãe e nu que voltarei para lá. Exatamente. É bem real essa fala de Jó e é o que o autor de Eclesiastes nos fala. Por isso, ele nos convida a refletir o que vale a pena. Se vale de fato a pena correr tanto atrás das riquezas ou desse insaciar que é o nosso coração, porque nunca vai estar pleno, nós nunca vamos estar completos. Sempre vamos querer saciar de alguma forma a mais nossos desejos. E quando a gente consegue algo, a gente procura mais um pouco, né? A Jaque comenta, a certeza de que Deus está cuidando de nós é uma bênção muito grande. Acho que o texto do Evangelho, ele nos mostra e nos traz esse conforto do cuidado de Deus. Por isso, preciso repetir, toda vida vale a pena ser vivida, independente do sofrimento, porque Deus ele tem cuidado e está cuidando de cada um de nós. Desejo uma abençoada noite para vocês. O Marco comenta, graças às suas pregações e às do pastor Rui, a depressão e a tristeza passam longe de casa. Graças a Deus. Graças a Deus que Ele nos presenteia com a palavra e nos impulsiona a continuarmos firmes e independente do que aconteça. Porque nós temos a promessa e a certeza da presença de Deus em nossa vida, no nosso caminhar. Então, pessoal, quero orar com vocês, então, antes de nós terminarmos e encerrarmos o encontro. Vamos orar, assim como nós estamos, onde nós estamos. Senhor, nós te agradecemos porque a Tua palavra nos alcança e ela nos ajuda a ver o Teu cuidado diário na nossa vida. A perceber que Tu não estás distante de nós, mas estás bem perto. Peço que Tu estejas abençoando a cada pessoa que participa desse estudo, para que possam descobrir o Teu cuidado bem próximo. E a cada dia que estudam a palavra, que leem a palavra, possam conhecer mais e mais de Ti. E que Tu se reveles a cada um. Dê-nos uma abençoada noite de descanso em Cristo Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Desejo uma ótima noite de descanso para vocês e uma boa reflexão a partir do estudo que tivemos nesta noite.